Minha Vida e Minha Obra, de Henry Ford, com tradução de Monteiro Lobato e narrado por Guto Nejaim para a saga Egmont. Prefácio. Quando no futuro um outro Carlyle reescrever os heróis ao lado de Moisés, de Cromwell, de Odin, figurará Henry Ford, o herói do trabalho. Porque se há no mundo um herói do trabalho, um revelador das possibilidades do trabalho como remédio de todos os males que o não trabalho, que o mau trabalho, que a iníqua organização do trabalho criou, é Henry Ford. Grande homem ao tipo do herói carliliano, não vale dizer o cabide de glórias que no momento se lantejoula de todos os galões da fama. Em regra, l'un portant les reliques de La Fontaine, mas o que realiza ou lança a boa semente das benéficas transformações sociais. Um é Luís XIV, o grande, mas o outro é Gutenberg, o imenso. E quem no mundo moderno mais que Henry Ford está fecundando o progresso humano com o pólen que fará o nosso amanhã melhor que o nosso hoje e o nosso ontem? O valor de Henry Ford não reside em ser o homem mais rico de todos os tempos. Isso faria dele apenas um saco mais pesado que outros sacos cheios. Seu valor reside em ser ele a mais lúcida e penetrante inteligência moderna a serviço da mais nobre das causas, a supressão da miséria humana. Até aqui, os solutores dos problemas sociais não passaram de idealistas utópicos, ao molde de Rousseau ou Marx, dos que imaginam soluções teóricas, belas demais para serem exequíveis. Ford não imagina soluções, dedula-as. Admite o homem como é, aceita o mundo como está, experimenta e deixa que os fatos tragam à tona a solução rigorosamente lógica, natural e humana. É o idealista orgânico. Suas ideias não vêm a priori, filhas da exaltação mental ou sentimental. Apenas refletem respostas às consultas feitas aos fatos. Daí o valor imenso das suas ideias, a repercussão que começam a ter e a influência profunda que necessariamente exercerão na futura ordem de coisas. Vale, pois, Henry Ford não como o maior saco de ouro que já existiu, sim como a mais alta expressão da lucidez moderna. Henry Ford nasceu em 1863 em Dearborn, no Michigan, filho de modestos fazendeiros. Nasceu mecânico e jamais trocou o estudo direto das coisas pelo estudo falaz dos livros. Educou-se a si mesmo e vem disso grande parte da sua vitória. Quem tope a mioleira com a vida morta dos livros torna-se inábil para bem compreender a vida viva das coisas humanas. Olhava com seus olhos, pensava com seu cérebro, fazia com suas mãos. Muito menino ainda, o seu espírito chocou-se com o atraso dos métodos agrícolas, a rotina imemorial de tudo fazer à força de músculo, humano ou bovino, e concebeu a ideia de transportar para a resistência do aço a dura tarefa que pesava sobre a carne. Este pensamento o preocupou sempre, mas antes de desenvolvê-lo fez um desvio imposto pelas circunstâncias. Guardou no íntimo do cérebro a ideia da máquina que viria a libertar a agricultura das algemas da rotina e entregou-se de corpo e alma à indústria intercorrente do veículo de turismo em condições de universalizar-se. Anos e anos gastou no trabalho de criar o tipo que correspondesse à sua ideia, até que um dia o teve como sonhara. Só então, criado o produto a fabricar, cuidou da fabricação. Em 1896, organiza em bases modestíssimas a sua empresa, onde apenas entrou em dinheiro à soma de $28 mil. Ford dá a ela uma diretriz toda sua, produto da observação do mundo e jamais cópia do que via fazer em redor de si. Foi tido como um louco e olhado de cima pelos magnatas do momento.
Mas Ford absorveu-se de tal modo e com tamanha inteligência na sua realização que as posições se inverteram. E 20 e poucos anos depois era ele quem olhava de alto para os magnatas e severamente lançava a sua condenação aos processos monstruosos que os fizeram tais. Ford criara a maior indústria do mundo. Sua produção cresceu e cresceu numa vertigem. Atualmente transforma a matéria-prima em utilidades no valor de 12 milhões de contos anuais, produzindo mais de 7.000 carros por dia de 8 horas. Quer dizer que, com os 50 mil operários submetidos à sua genial direção, Ford produz mais que o Brasil. O Brasil, com os seus 30 milhões de habitantes, não alcança extrair da terra ou manipular matéria-prima no valor nem da metade de 12 milhões de contos. Muita honra faria a Henry Ford o simples fato de haver criado um negócio de monstruosas proporções. Mas seu valor restringir-se-ia ao de um Creço moderno se ficasse nisso. Ford vai muito além. Traça os riscos de uma futura ordem de coisas mais eficiente e justa que a atual. Fazendo donativos? Criando escolas, bibliotecas, hospitais? Não. Ensinando a trabalhar. Provando que o trabalho é o supremo bem e demonstrando a altíssima significação da palavra indústria. Indústria não é, como se pensava, um meio empírico de ganhar dinheiro. É o meio científico de transformar os bens naturais da terra em utilidades de proveito geral, com proveito geral. O fim não é o dinheiro, é o bem comum, e o meio prático de o conseguir reside no aperfeiçoamento constante dos processos de trabalho, conduzido de par com uma rigorosa distribuição de lucros a todos os sócios de cada empresa. São 3 estes sócios: o consumidor, e receberá ele a sua cota de lucros sob forma de produtos cada vez melhores e cada vez mais baratos; o operário, e receberá ele a sua parte sob forma de salários cada vez mais altos; o dono, e receberá ele um equitativo dividendo. Esta concepção, realizada com resultados surpreendentes em sua indústria, rompe com todas as praxes e põe a nu o vício mortal que inquina os fundamentos da indústria moderna. Associação de 3, onde um só, o dono, recebe além do lucro que lhe cabe as partes que cabem ao operário e ao consumidor. Postas nas bases de Henry Ford, a indústria deixa de ser o Moloch devorador de milhões de criaturas em benefício de um núcleo de nababos e transforma-se em cornucópia inextinguível de bens. Extingue-se o sinistro antagonismo entre o capital e o trabalho que ameaça subverter o mundo. Reajusta-se a produção ao consumo e, graças à distribuição equitativa, desaparece o monstruoso cancro da miséria humana. É possível que a questão social não se solucione já com as ideias de Henry Ford. O homem é estúpido e cego. É possível que o comunismo, solução teórica, faça no mundo inteiro a experiência que iniciou na Rússia. Isto apenas retardará a única solução certa, visto como única baseada nas realidades inexpugnáveis, a de Henry Ford. Homem de boa fé não há nenhum que, lendo My Life and Work, o grande livro de Henry Ford, não sinta que está ali a palavra messiânica do futuro. É a palavra do bom senso, é a palavra da razão, é a palavra da inteligência que não borboleteia, mas penetra no fundo das coisas como a broca de aço penetra no granito. Nele, Ford enfeixou num só foco de luz todas as profundas conclusões do seu estudo das realidades. Essa luz, clara como a do sol, tonifica e desfaz a treva. A miséria humana é apenas uma consequência da treva. Para o Brasil não há leitura nem estudo mais fecundo que o livro de Henry Ford. Tudo está por fazer. E que lucro imenso se começarmos a fazer com base na lição do portador da nova boa nova. Monteiro Lobato.
Introdução. Qual a minha ideia? Estamos ainda no começo do desenvolvimento do nosso país e nada mais fizemos apesar do nosso decantado progresso, senão arranhar-lhe a superfície. Tem sido, na realidade, admirável esse progresso, mas se compararmos o que está feito ao que resta a fazer, todas as nossas realizações equivalem a nada. Quando consideramos que só o trabalho da terra exige mais energia do que todos os estabelecimentos industriais do país, abreze-nos a perspectiva das oportunidades que o futuro nos reserva. E justamente agora que lavra a agitação em tantos países e o desassossego inquieta o mundo, parece-nos bom o ensejo para sugerir algo do que se poderá fazer à luz do que já se fez. As expressões força motriz, aparelhamento mecânico e indústria sugerem a muita gente a ideia de um mundo frio e metálico, onde flores, árvores, pássaros e campos verdejantes desaparecem diante das grandes fábricas e tudo se transforma em máquinas e em homens-máquinas. Não penso assim. Acho que, se não aperfeiçoarmos a máquina e suas aplicações, e se não nos tornarmos mais compreensivos da parte mecânica da vida, não poderemos gozar convenientemente das árvores, das flores e dos campos verdejantes. Muito já se fez para banir a amabilidade da vida com admitir uma oposição entre o fato de viver e os meios que permitem viver. Tanto desperdiçamos tempo e forças que pouco nos sobra para consagrar ao nosso prazer. Energia e máquinas, dinheiro e bens, no entanto, só nos prestam quando nos proporcionam liberdade de vida. São apenas meios para um fim. As máquinas que trazem o meu nome, por exemplo, não as considero simplesmente como máquinas. Se assim fora, eu teria ido cuidar de outra coisa. Considero-as como a prova concreta de uma teoria que presumo seja mais que uma simples teoria. Alguma coisa que intenta fazer deste mundo uma melhor moradia do homem. O fato do êxito excepcional da Ford Motor Company só é importante porque demonstra de modo palpável o fundamento da teoria que nela venho realizando. Somente isso me autoriza a criticar, do ponto de vista de um homem que não foi vítima deles, o atual sistema da indústria e a organização financeira e social. Se eu egoisticamente só pensasse em mim, não desejaria alteração alguma nas formas estabelecidas. Se o dinheiro fosse a minha ambição, o sistema atual me seria ótimo, porque me fornecem abundância. Preocupo-me, porém, com o rendimento, e a atual ordem de coisas não permite o melhor rendimento, porque dá aso a toda sorte de desperdícios e impede que muitos homens recebam o exato equivalente do seu trabalho. E ninguém aproveita com isso. Penso, pois, numa organização e num melhor ajustamento. Não censuro o costume de mofar das ideias novas. Acho preferível ser cético a respeito delas e exigir provas da sua excelência do que lhes girar em torno numa contínua exaltação. O ceticismo, se com isto queremos dizer cautela, é o volante da civilização. Muitas das graves perturbações atuais provêm de aceitarmos ideias novas sem antes investigarmos se são boas ou más. Uma ideia não é necessariamente boa porque seja velha, nem necessariamente má porque nova. Se, porém, uma ideia antiga resulta, já tem ela por si a força desta prova. As ideias são extremamente valiosas em si. Uma ideia, porém, é apenas uma ideia. Está ao alcance de todos idealizar. Mas o que vale é converter ideias em utilidades. Muito me interessa demonstrar que as ideias que temos posto em prática são capazes de mais ampla extensão e que, longe de se restringirem ao fabrico de automóveis, podem vir a tornar-se uma espécie de código universal. Estou certo disso e demonstrá-lo-ei com a máxima evidência,
esperançoso de que tais ideias não sejam recebidas como ideias novas, e sim como um código natural. A lei natural é a lei do trabalho, e só por meio do trabalho honesto há felicidade e prosperidade. Da tentativa de furtar-se a estes princípios é que os males humanos defluem. Não há sugestões que me impeçam de aceitá-los como princípios naturais. A lei do trabalho é ditada pela natureza e é um dogma que devemos trabalhar. Tudo quanto pessoalmente tenho feito veio como resultado da insistência em que, já que temos de trabalhar, o melhor é trabalharmos com inteligência e previsão, e ainda que, quanto melhor trabalharmos, mais bem nos sentiremos. Ideias, pois, do mais elementar senso comum. Os reformadores e os reacionários. Não sou um reformador. Acho que reformar o mundo é tarefa demasiado grande, e noto que ligamos muita importância aos reformadores. Existem duas classes de reformadores, ambas nocivas. Todo homem que se intitula reformador quer apenas destruir o que existe. Lembra o que estraçalha a camisa só porque o botão do colarinho não entra na casa. Não lhe ocorre alargá-la. Esta classe de reformadores em circunstância alguma sabe o que vai fazer. Experiência e reforma nem sempre andam juntas. Um reformador não pode manter o ardor do seu zelo diante dos fatos, por isso os descarta. Desde 1914, que inúmeros homens adquiriram uma mentalidade nova. Muitos, pela primeira vez na vida, começaram a pensar, abriram os olhos e convenceram-se de que estavam no mundo. Depois, num frêmito de independência, abrangeram-no com um olhar crítico e desde as bases o encontraram defeituoso. A intoxicação da investidura de crítico da ordem social costuma romper o equilíbrio do juízo. Todo crítico moço carece em alto grau deste equilíbrio e propende a destruir a antiga ordem de coisas para estabelecer uma nova. Estes críticos conseguiram, de fato, criar um mundo novo na Rússia. E é justamente ali que a obra dos fabricantes de mundos novos pode ser estudada. O exemplo da Rússia nos ensina que da minoria, não da maioria, é que procede a ação destruidora. Ensina-nos também que, enquanto os homens vão ditando leis contrárias à natureza, esta as vai vetando mais implacavelmente que os próprios czares. A natureza opôs o seu veto à República dos Sovietes, porque esta procurou negá-la, abolindo, sobretudo, o direito do trabalhador ao seu trabalho. Dizem que a Rússia trabalha, mas isto não resolve o caso. A Rússia trabalha, mas o seu trabalho de nada vale porque não é livre. Nos Estados Unidos, um operário trabalha 8 horas por dia. Na Rússia, 12 ou 14. Nos Estados Unidos, se um operário dispõe de meios e deseja folgar um dia ou uma semana, ninguém o impede. Na Rússia, o operário vai trabalhar, quer queira, quer não. A liberdade desapareceu na monotonia de uma disciplina de presídio onde são todos tratados igualmente. Isto é pura escravidão. A liberdade é o direito de cada um dedicar-se ao trabalho por um tempo determinado e obter como recompensa meios de viver convenientemente, dispondo a sua vida particular como bem lhe pareça. Esta liberdade individual e sem outras semelhantes formam a grande liberdade ideal. As manifestações secundárias da liberdade é que lubrificam o nosso viver cotidiano. A Rússia não podia prescindir da experiência e da inteligência. Logo que começou a dirigir suas fábricas por meio de comissões, arruinou-as todas. Havia mais discussão do que produção. Logo que se desfez dos técnicos, estragou milhares de toneladas de material precioso. Os fanáticos, com os seus discursos, levaram o povo à fome. Hoje, para fazê-los voltar, os sovietes oferecem grandes vantagens aos engenheiros, administradores, contramestres e inspetores que no começo haviam posto no olho da rua. O bolchevismo reclama aos brados o cérebro e a experiência que ainda ontem
tratara tão desumanamente. Tudo o que a reforma trouxe para a Rússia não passou de morte da produção. Há em nosso país um elemento sinistro que deseja meter-se entre os que vivem do trabalho de suas mãos e os que planejam e organizam este trabalho. A mesma influência que baniu o cérebro, a experiência e a técnica da Rússia está empenhada em fazer o mesmo aqui. Não devemos permitir aos estrangeiros nocivos, aos que odeiam a humanidade feliz, que venham dividir o nosso povo. Na unidade está a força e a liberdade americana. Existe ainda um outro reformador que, sem se ter nessa conta, possui uma analogia surpreendente com o reformador radical. O radical não possui experiência, nem deseja tê-la. Este outro possui abundante experiência, mas nenhum proveito tira dela. Refiro-me aos reacionários, que talvez fiquem surpresos de se verem colocados no mesmo nível dos bolchevistas. O reacionário deseja retroceder para uma situação anterior, não porque a julgue melhor, mas porque julga conhecê-la melhor. Enquanto o radical quer destruir o mundo para fazê-lo melhor, o reacionário o acha tão bom que quer que tudo continue existindo sem mudança alguma até apodrecer. Tanto a primeira ideia como a segunda advém de não se usarem os olhos para ver. É perfeitamente possível destruir o mundo. Não é, entretanto, possível edificar um novo. É possível deter o seu progresso, mas não é possível, então, impedir a sua decadência. Grande loucura esperar que, destruindo-se tudo, cada criatura consiga as suas 3 refeições diárias, ou que, no caso de permanecer tudo petrificado, disso resulte uma distribuição de dividendo. O mal está em que tanto os reformadores como os reacionários fogem da realidade e perdem de vista as funções primordiais da vida. Um dos primeiros conselhos da prudência é que não devemos confundir os retornos reacionários com o retorno ao bom senso. Atravessamos um período de fogos de artifício e de invenção de inumeráveis mapas e planos idealísticos de progresso que não conduzem a coisa nenhuma. Obra de congressos apenas. Ouvimos muita palavra bonita, mas quando voltamos para nossas casas encontramos as lareiras apagadas. Os reacionários aproveitam a desilusão deixada por tais planos para provocar a volta aos bons tempos idos, que quase sempre significam velhos abusos, e apesar de destituídos de visão, vêm-se considerados como homens práticos. Quando tais homens sobem ao poder, muita gente lhes saúda o retorno como um retorno ao bom senso, à razão. Funções básicas da vida. As funções básicas da vida são a agricultura, a manufatura e o transporte. Sem elas, impossível a vida em sociedade. Cultivar, fabricar e transportar são coisas tão antigas como as necessidades humanas e tão modernas como o que mais o seja. Constituem a essência da vida física. Quando desaparecem, cessa a vida coletiva. Ainda que hoje muitas coisas não andem direitas, sempre podemos esperar melhorá-las, se estes princípios básicos permanecem firmes. A grande ilusão está, precisamente, em pensar-se que alguém possa alterar tais fundamentos usurpando a missão que só ao destino cabe nas transformações sociais. Os homens e os meios de cultivar a terra, fabricar e transportar as coisas, constituem os alicerces da sociedade. Enquanto subsistirem, o mundo resistirá a qualquer transformação social e econômica. E enquanto trabalharmos em nossas tarefas, serviremos ao mundo. Há muito trabalho a fazer, e os negócios não passam de uma das formas do trabalho. Entretanto, a especulação com as coisas já produzidas nada tem de comum com os negócios. É apenas uma mais ou menos respeitável pilhagem. Aboli-la, porém, não é coisa que com leis se consiga. Leis nada conseguem de construtivo, sendo apenas uma polícia. Esperar que de Washington venha o que não é dado vir das leis é perder tempo.
Enquanto esperarmos que legislações façam desaparecer a pobreza e suprimam os privilégios, veremos difundir-se aquela e crescerem estes. Muito já esperamos de Washington e temos tido em excesso, pelo menos em nosso país, aliás, que nos outros, legisladores dos que prometem mais do que as leis podem conseguir. A ação do governo. Quando se chega a convencer um país inteiro, qual se fez ao nosso, de que Washington é o céu por detrás de cujas nuvens habitam a omnisciência e a onipotência, tem-se-lhe inculcado um espírito de dependência que é um mau prenúncio para o futuro. A salvação não está em Washington, mas em nós mesmos. A nossa atividade, entretanto, pode dirigir-se a Washington como a um centro de distribuição onde os esforços devam ser coordenados para o bem público. Podemos ajudar o governo, mas o governo não pode nos ajudar. O aforismo "menos governo nos negócios e mais negócios no governo" é ótimo. Menos para os negócios e o governo do que para o povo. Os negócios não foram a causa da fundação dos Estados Unidos. A Declaração da Independência não foi uma carta de negócios, nem a Constituição Americana é uma convenção mercantil. Os Estados Unidos, o seu território, o seu governo e a sua vida econômica são apenas meios de dar ao povo uma vida digna de ser vivida. O governo é um servo e nunca deveria passar disso. No momento em que o cidadão se torna um acessório de governo, a sanção natural sobrevém, porque tal coisa é imoral, desnatural e anti-humana. Mas não podemos viver sem governo, como não podemos viver sem negócios. São, porém, necessários unicamente como servos, tais como a água e os cereais. Se passarem a senhores, transtornarão a ordem natural. O cuidado do bem-estar de um país só cabe a nós, como particulares, e só assim há acerto e garantia social. Nada custa ao governo prometer muito em troca de pouco, mas é incapaz de cumprir tais promessas. Os governos podem malabarizar com a moeda, como sucedeu na Europa e como os banqueiros fazem no mundo inteiro enquanto lhes rende, justificando-se com ridículas teorias. Todos, entretanto, sabemos que só o trabalho pode fornecer as coisas de que necessitamos. O bom senso. É pouco provável que um povo inteligente como o nosso desvirtue os princípios básicos da vida econômica. A maioria dos homens compreende muito bem que gratuitamente nada se adquire e sabe, ainda que não o saiba explicar, que o dinheiro não constitui a riqueza verdadeira. As teorias que prometem tudo a todos e de ninguém exigem coisa alguma, depressa são rejeitadas pelo instinto do homem comum, ainda que ele não possa opor-lhes razões em contrário. Sente que são falsas e isto lhe basta. A atual ordem de coisas, confusa, por vezes estúpida e de vários modos imperfeita, leva uma vantagem sobre outra qualquer. Funciona. Certamente que esta ordem de coisas se absorverá de modo gradativo em uma outra, que também funcionará. Não pelo que terá ela de novo, mas pelo que os homens nela puseram. A razão pela qual o bolchevismo não resulta nem resultará não é de ordem econômica. Pouco importa que a direção da indústria esteja em mãos de particulares ou sob o poder coletivo, que a participação do operário receba o nome de salário ou de dividendo, que se imponham ao operário comida, roupas e moradias determinadas, ou se lhe permita vestir-se, comer e viver à vontade. São questões de detalhe. A incapacidade dos chefes bolchevistas está precisamente na importância barulhenta que dão a estes detalhes. Fracassou o bolchevismo por antinatural e imoral. O nosso sistema, ao contrário, permanece firme. É defeituoso? Sim, e enormemente. É mal ajustado? Sim, e grandemente. Se a justiça e a razão predominassem, deveria vir abaixo, é certo. Não cai, entretanto, porque está construído sobre dois sólidos fundamentos, um econômico, outro moral. O trabalho. O princípio econômico é o trabalho.
O trabalho é o elemento humano que nos permite auferir benefícios da fecundidade da terra. É o trabalho do homem que faz das colheitas o que elas são. Princípio econômico. Todos nós trabalhamos com material que não criamos nem poderíamos criar, mas que recebemos como um presente da natureza. O princípio moral é o direito que cada um tem sobre o seu trabalho. De várias formas costuma ser expressado. Às vezes toma o nome de direito de propriedade. Outras aparece sob aspecto de um mandamento. Não furtarás. É o direito de cada um sobre a sua propriedade que faz do roubo um crime. Quando o homem ganhou o seu pão, tem o direito de possuí-lo. Se alguém lhe furta, faz mais do que furtar pão. Lesa um direito sagrado. Desde que não produzimos, não podemos possuir. Entretanto, objecta-se: quem produz só produz para o capitalista. Os capitalistas. Os capitalistas, que o são porque descobriram meios de aperfeiçoar a indústria produtiva, constituem uma das bases da sociedade. Nada possuem de seu, mas administram a riqueza em benefício dos outros. Os que chegaram a capitalistas por meio de especulações monetárias constituem um mal necessário, mas provisório. Pode ser até que em absoluto não sejam um mal, se o seu dinheiro reverte em benefício público pela produção. Se, porém, serve apenas para complicar a distribuição ou erguer barreiras entre o produtor e o consumidor, tornam-se nocivos e desaparecerão no dia em que se estabelecer uma relação mais justa entre o capital e o trabalho. E isso só se dará quando a humanidade compreender que a saúde, a riqueza e a felicidade se obtêm exclusivamente por meio do trabalho. Não há razão alguma para que um homem disposto a trabalhar não possua meios de fazê-lo e de receber o valor integral do seu trabalho. Como não há razão nenhuma para que um homem que pode, mas não quer trabalhar, deixe de receber o valor inteiro dos serviços que presta à coletividade. Deve ser-lhe permitido receber o equivalente exato do que deu. Se nada deu, nada tem a receber. Fica-lhe o direito e a liberdade de morrer de fome. A nada conduz pregar que cada um deve receber mais do que merece, sob pretexto de que alguns realmente recebem mais do que merecem. A ilusão da igualdade. Não há maior absurdo do que pretender a igualdade entre os homens. A natureza os fez desiguais, e toda a concepção democrática que intenta igualá-los resulta, pois, num esforço que retarda o progresso. Todos os homens não podem prestar serviços iguais, porque o número dos aptos é muito menor do que o dos inaptos. É possível que um grande grupo de incapazes consiga derrubar um punhado de capazes, mas cavarão a sua própria ruína. Os homens de valor é que dirigem a massa e permitem que os menos capazes vivam com o menor esforço. A concepção democrática que mira o abaixamento de nível da capacidade favorece o desperdício. Na natureza não há duas coisas exatamente iguais. Os nossos automóveis se constroem com peças que se substituem perfeitamente umas às outras. Estas peças são tão semelhantes quanto o permitem os processos químicos, o maquinismo mais aperfeiçoado e a técnica mais sábia. Não exigem a menor correção, de modo que dois Fords são tão semelhantes que as peças de um podem passar para outro indistintamente com ajuste perfeito. Entretanto, não são iguais. A diferença manifesta-se na marcha. Temos em nossas oficinas homens que já guiaram milhares de carros e sustentam não haver dois iguais. Depois de guiarem por 1 hora ou menos um carro novo, distinguem-no imediatamente entre muitos, não pelo aspecto exterior, mas pela marcha peculiar. O rendimento. Generalizei, mas quero agora ser mais preciso. A vida de um indivíduo deve ser proporcionada ao rendimento do seu trabalho. A ocasião é boa para tratar do assunto,
porque acabamos de atravessar uma quadra em que o rendimento do trabalho era a última coisa em que pensava o industrial. Ninguém dava importância ao preço de custo ou ao rendimento. As encomendas surgiam espontâneas, e enquanto outrora era o freguês que honrava o vendedor comprando-lhe a mercadoria, as circunstâncias mudaram tanto que este passou a fazer um favor ao cliente, proporcionando-lhe compras. Uma tal situação de monopólio era evidentemente prejudicial aos negócios. Os lucros exagerados são maus para os negócios. Não andam eles bem quando tudo é fácil demais, quando, à semelhança das galinhas, deixa de ser mister esgaravatar a terra por longo tempo para encontrar o que se deseja. Tudo vinha com facilidade extrema, de modo que houve um enfraquecimento no princípio que exige uma relação honesta entre o valor e o preço. Já não havia necessidade de zelar pela clientela. Muitos industriais pareciam estar a dizer aos clientes: "Vão pentear macacos." Isto foi desastroso para os negócios, embora muitos o considerassem como prosperidade. Não era prosperidade, era apenas uma vã caça ao dinheiro. Caçar dinheiro não é a essência dos negócios. Quando não temos um plano de antemão traçado, é muito fácil inundar-nos de dinheiro e, no afã de ganhar mais, deixarmos de fornecer ao público o que o público necessita. Muito incerto é o negócio cujo único fito está no dinheiro. Seu desenvolvimento é irregular e poucas vezes alcança duração. A verdadeira função dos negócios é produzir, tendo em vista o consumo, e não o dinheiro ou a especulação. Produzir tendo em vista o consumo quer dizer produzir artigos de boa qualidade e a preços baixos que satisfaçam ao público e não somente ao produtor. Quando o fator dinheiro se desvia do seu papel, a produção também se desvia da sua missão, satisfazendo unicamente ao produtor, o que é um mal. Com isto, poderão advir resultados passageiros, conforme as circunstâncias, mas quando o público descobrir que não está sendo bem servido, sobrevirá a ruína do produtor. Durante o período de prosperidade a que acabo de me referir, a produção só cuidava de si. Quando o público abriu os olhos, quantos industriais foram pelos ares? Justificaram-se dizendo ter o país entrado num período de depressão. Não era isso. Era que tinha entrado em luta com o bom senso, e ninguém sai vencedor nesta luta. Quem procura unicamente ganhar dinheiro descobre os melhores meios de perdê-lo, mas quem trabalha pela paixão do bom trabalho descobre que o dinheiro empregado nesse trabalho se defende de maneira admirável. O dinheiro vem como consequência natural do trabalho honesto. É necessário ter dinheiro. Não devemos, porém, esquecer que o objetivo do dinheiro não é a ociosidade, mas a oportunidade de realizar novos serviços. Nada há mais odioso, ao meu ver, do que uma vida ociosa. Ninguém tem direito à ociosidade, e não há para o ocioso lugar na civilização. Querer suprimir o dinheiro é apenas procurar complicar os negócios, porque há necessidade de uma medida do valor. Isso não quer dizer que o nosso atual sistema monetário seja uma base satisfatória para as trocas, ponto de que me ocuparei em capítulo especial. A minha objeção contra ele é que tende a adquirir uma existência própria e a refrear a produção em vez de facilitá-la. A simplificação. Todo o meu esforço visa a simplificação. Se ao povo falta tanta coisa, se até os produtos de primeira necessidade lhes vêm tão caros, sem falar de certa porção de conforto que deve caber a todos, é porque tudo o que fabricamos é muito mais complicado do que devera ser. As nossas roupas, a nossa alimentação, os nossos móveis, tudo poderia ser muito mais simples e ao mesmo tempo de maior beleza. Esses objetos eram outrora assim fabricados e de lá para cá nada mais fazem os fabricantes senão reproduzi-los. Não quero dizer que devamos adotar modas ridículas. Não há necessidade disso. As roupas não devem ser um saco furado ao meio.
Seria um figurino mais cominodo de fabricar do que usar. Um cobertor não exige corte de alfaiate, mas ninguém trabalharia a contento se andássemos todos envolvidos em cobertores à moda dos índios. A verdadeira simplicidade é a que nos proporciona melhores serviços com maior soma de conforto. O defeito das reformas drásticas é que procuram impor ao homem o uso de tais e determinados artigos. A reforma do vestuário feminino, que consiste em enfeiá-lo, deve ser da iniciativa de mulheres feias, cujo único intuito é desfigurar as bonitas. Está errado. O certo é tomarmos um artigo que vai bem e eliminar dele as partes supérfluas. Aplica-se esta regra a tudo, a um sapato, a um vestido, a uma casa, a uma peça de maquinismo, a uma estrada de ferro, a um navio a vapor, a um aeroplano. À medida que diminuímos o inútil e aperfeiçoamos o resto, é claro que baixamos o custo do feitio. Mas, coisa bizarra, não é isso que se faz. Começa-se por abaixar o preço de fabricação em vez de começar por simplificar o objeto fabricado. É pelo artigo que devemos principiar. Primeiro, verificando se a sua fabricação é boa, se ele presta o máximo de serviços. Depois, considerando se o material empregado é o melhor ou se apenas o mais caro. Em seguida, se não há meios de simplificá-lo e reduzi-lo de peso, e assim por diante. O peso inútil. Um excesso de peso num objeto é tão inútil como um laço de fita na cartola de um cocheiro. Talvez mais, porque o laço pode servir para que o cocheiro identifique a sua cartola, ao passo que o peso inútil representa apenas um desperdício de energia. Não posso imaginar como nasceu a ilusão de que a força depende do peso. O peso fica bem no malho para bater, mas é absurdo ariastar-se um peso excessivo quando não se trata de bater. Por que sobrecarregar uma máquina de transporte com um peso inútil? Por que não ajuntar esse peso à carga que ela deve transportar? Sabemos que os obesos não podem correr com a mesma ligeireza que os magricelas. Entretanto, construímos a maioria dos nossos veículos de transporte como se um inútil peso de banhas pudesse aumentar a nossa velocidade. A miséria é, em grande parte, o efeito dos pesos inúteis que se arrastam na vida. Um dia descobriremos o meio de eliminar o peso morto. Tome-se, por exemplo, a madeira. Para certos fins, é a melhor substância conhecida, mas faz perder muita força. A madeira que entra num carro Ford contém 30 libras d'água. É preciso achar um meio de conseguir coisa melhor, material que, com a mesma força e elasticidade, não nos force a arrastar um peso inútil. E assim em milhares de outros casos. A agricultura. Um agricultor faz sua tarefa da maneira mais complicada possível. Creio que, de toda a energia que despende no serviço, apenas a 20ª parte é aproveitada. Se se montasse uma fábrica nos moldes das nossas lavouras, os operários trabalhariam montado uns nos outros. A pior fábrica da Europa é quase tão mal instalada como a média das nossas fazendas. A energia mecânica mal começa a ser empregada e não somente tudo se faz a pulso, como é raro que se consagre um pensamento à organização lógica do trabalho. No decurso da sua tarefa diária, um lavrador subirá 12 vezes uma escada que joga. Por anos e anos carregará água em vasilhas em vez de meter na terra uns metros de cano. E quando se lhe depara um trabalho extraordinário, a sua única ideia é arranjar operários suplementares. Acha um gasto inútil em empregar dinheiro em melhoramentos. É por isto que os produtos do solo, ainda quando a preços baixos, são sempre caros, e os lucros do lavrador, por maiores que sejam, nunca valem pelo que deviam ser. São os vai-vens inúteis, os esforços desperdiçados que encarecem os produtos e reduzem os lucros. Na minha fazenda de Dearborn, tudo se faz mecanicamente e inúmeras causas de desperdício foram eliminadas. Mas não chegamos ainda à exploração verdadeiramente econômica. Ainda não me foi possível dedicar à tarefa os 5 ou 10 anos de estudo laborioso que o caso exige.
E o que me resta a fazer é bem mais do que o que já se fez. Contudo, em época nenhuma deixamos de auferir altos lucros das nossas colheitas. Não sou agricultor, sou industrial em agricultura. Quando todos os agricultores se considerarem industriais e adquirirem horror ao desperdício de mão de obra e de material, os produtos cairão a preços baratíssimos e os lucros da agricultura crescerão tanto que a lavoura entrará para o rol das carreiras mais rendosas e seguras. O motivo da lavoura passar como uma das indústrias mais incertas e de menores lucros tem sido a falta de conhecimentos e a ignorância do que em realmente consiste o trabalho da terra. Nada poderá dar lucros se tratado pelos atuais métodos agrícolas. O lavrador só tem como guias o acaso e a rotina dos avós. Não sabe produzir economicamente, nem vender. Um fabricante que assim procedesse estaria falido. O fato de que, apesar de tudo, a agricultura ainda sustenta os lavradores é a melhor prova dos prodigiosos lucros que dela se poderão auferir com outro sistema de trabalho. É fácil conseguir na fábrica ou na fazenda uma produção abundante e econômica. O mal reside no pendor para tudo complicar. Consideremos, por exemplo, um aperfeiçoamento. Os aperfeiçoamentos. Quando se fala de aperfeiçoamento, entendem logo de uma alteração do produto. Um produto aperfeiçoado é um produto que foi mudado. Não penso assim. Minha ideia é não me meter a fabricar antes de ter encontrado o que há de melhor a fabricar. Não quero dizer com isso que um artigo não possa ser modificado, mas creio que há vantagens em nem sequer experimentarmos a fabricação de um artigo antes de estarmos plenamente convencidos da sua utilidade, da perfeição com que foi estudado e da excelência do material que entrará no seu fabrico. Se vossos estudos não vos levam a estas conclusões, continuai a estudá-lo. A produção deve partir do próprio artigo. A fábrica, a organização, a venda, as combinações financeiras devem vir depois do artigo. Com ele tereis em punho um formão de corte afiado e ganhareis tempo. A causa de muitos fracassos industriais tem sido a pressa em fabricar antes de ter um bom artigo a fabricar. Muitos imaginam que o principal numa empresa seja a usina, o apoio financeiro ou a direção. O principal é o artigo, e quem se aventura a produzir antes que o estudo dele esteja completo, perderá seu tempo. 12 anos consagrei eu ao meu modelo T, que é o atual carro Ford, o primeiro que me satisfez. Não procurei lançar-me seriamente na produção antes de ter um artigo sério. E desde então este artigo não foi, em essência, modificado. Estamos sempre experimentando com ideias novas. Quem passa pelas estradas de Dearborn vê toda a espécie de carros Ford. São modelos de experiência e não modelos novos. Tenho por norma jamais deixar escapar uma boa ideia que se me apresente e não decido nunca com precipitação se uma ideia é boa ou má. Se me parece boa, ou se tem probabilidades para tanto, costumo experimentá-la de todos os modos. Mas entre experimentar uma ideia e introduzir alterações num carro, a distância é grande. Enquanto a maioria dos fabricantes está sempre pronta para modificar os seus produtos, em vez de modificar os métodos de fabricação, eu sigo um plano oposto. Nunca ficam estacionários os nossos processos de fabricação. Creio que não há uma só peça do meu automóvel que ainda seja fabricada pelo processo inicial. Esta é a razão de fabricarmos tão barato. As poucas alterações introduzidas nele foram feitas para aumento da comodidade ou da solidez. Os materiais variam à medida que nos aperfeiçoamos no seu conhecimento. Seria desastroso que, por ocasional escassez de material, se interrompesse a produção ou se aumentassem os preços. Por isso procurei obter um material sucedâneo, ou vários para cada peça. O aço vanádio, por exemplo, é o nosso melhor aço, e com ele obtemos a máxima resistência com o menor peso. Mas não seria prudente fazer repousar o futuro dos nossos negócios sobre as possibilidades de obtê-lo. E criamos um sucedâneo. Todos os nossos aços são especiais, mas para cada um deles possuímos um ou mais
perfeitamente experimentados que podem substituí-los. Assim procedemos com todos os outros materiais e com todas as peças. A princípio, construíamos bem poucas peças do nosso carro e nenhum motor. Agora fazemos todos os motores e a maioria das peças, porque isso nos sai mais em conta, além de que nos previne contra possíveis flutuações do mercado. Durante a guerra, o preço do vidro subiu de um modo extraordinário e nós somos os maiores consumidores de vidro do país. Para evitar crise semelhante, construímos uma fábrica própria. Onde estaríamos se nos tivéssemos dispersado em fazer mudanças em nosso produto? Mas não tocando nele, podemos dedicar toda a nossa energia ao aperfeiçoamento da fabricação. O ponto essencial. Em um formão, a parte essencial é o corte. Aqui está a base da nossa empresa. Pouco importa que um formão seja bem feito, ou que seja do melhor aço, ou que seja muito bem forjado. Se ele não corta, não é um formão. É um pedaço de metal. O que importa é o serviço que presta um objeto, e não as suas meras possibilidades. Por que descarregar uma força tremenda num formão cego, quando com um leve golpe num afiado se fará o mesmo serviço? O formão existe para cortar e não para receber marteladas. O martelar é apenas um incidente do trabalho. Se desejamos realmente trabalhar, por que não aumentamos a eficácia do trabalho, executando-o do modo mais rápido possível? O fio no comércio está no ponto em que o artigo atinge o comprador. Um produto que não satisfaz tem o fio embotado, não corta. Para fazê-lo penetrar na clientela, faz-se necessário um dispêndio inútil de esforços. Numa oficina, o fio é o operário munido de sua máquina. Se o operário não for hábil, a máquina também não o será. Se esta não prestar, nada valerá aquele. Todas as vezes que se emprega mais força do que o trabalho exige, há desperdício. O fundo da minha ideia é, pois, que o desperdício de energia e a avidez do dinheiro impedem a boa produção. O desperdício é devido, em grande parte, a não se compreender o que se faz ou a falta de cuidado no que se faz. E a avidez não passa de miopia. Tenho me esforçado por produzir com o mínimo de desperdício, tanto de material como de mão de obra, e por vender com o mínimo de lucro, fazendo depender o lucro total da massa das vendas, e na fabricação o meu fito é distribuir salários máximos. Como isto tende a abaixar o preço de custo e como vendemos com lucro mínimo, é-nos possível oferecer os nossos produtos por um preço de acordo com a capacidade aquisitiva do público. Desse modo, todos quantos se relacionam com a nossa empresa, sejam como diretores, trabalhadores ou compradores, só têm que se felicitar da nossa sociedade. O organismo que criamos presta serviços, e esta é a única razão que me leva a falar dele. Os princípios da sua eficiência são os seguintes. Princípios da eficiência. Primeiro, não temer o futuro nem idolatrar o passado. Um homem que teme o futuro, que se arreceia do insucesso, limita a sua atividade. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência. Não há vergonha alguma num insucesso honesto. Há vergonha em temer o insucesso. Quanto ao passado, ele só nos serve para fornecer indicações para os progressos do futuro. Segundo, despreocupar-se da competição. Quem faz melhor que um outro deve ser o único a fazer. É um crime atravessar os negócios do vizinho. É um crime porque é aproveitar-se em proveito próprio da situação conquistada pelo seu semelhante. É dominar pela força, em vez de dominar pela inteligência. Terceiro, sobrepor o interesse da produção ao interesse do produtor. Sem lucros, está claro, não se desenvolve uma empresa. Nada há mal no fato de ganhar dinheiro. Uma empresa bem conduzida não pode deixar de dar lucros. Mas os lucros só devem vir, e vêm necessariamente, como a recompensa de uma boa produção. O lucro não pode ser o ponto de partida, mas deve ser o resultado dos serviços prestados. Quarto, não reduzir a indústria à arte de vender caro o que se fabrica barato.
A indústria consiste em obter matéria-prima por preços razoáveis, transformá-la com a menor despesa possível em artigos vendáveis e entregar esses artigos ao consumidor. O jogo, a especulação, a fraude só podem entravar a marcha das operações. De onde me vieram estas ideias? Que resultados deram? De que aplicações gerais são possíveis? É o que iremos ver. Capítulo 1. O início da empresa. A 31 de maio de 1921, a Ford Motor Company apresentou seu carro número 5 milhões. Conservo no meu museu, ao lado do pequeno carro a benzina no qual 30 anos antes comecei a trabalhar e que andou de modo a contentar-me na primavera de 1893. Servi-me dele justamente quando as andorinhas voltavam a Dearborn a 2 de abril. Há entre os dois carros diferenças profundas nos materiais e no modelo, mas em seus caracteres essenciais permanecem curiosamente idênticos. O carro antigo, ainda que de 2 cilindros, corria com uma velocidade de seus 30 km por hora e com um recipiente que só continha 3 galões de benzina fazia 100 km seguidos. Conserva-se hoje com a mesma eficiência dos primeiros dias. Os métodos de fabricação e a escolha de materiais têm se apurado, bem como o desenho do carro. O modelo T, o atual Ford, possui 4 cilindros e partida automática. É um carro mais cômodo, mais maneiro e simples do que o primitivo, mas conserva dele todos os caracteres. As modificações introduzidas têm sido as aconselhadas pelas nossas experiências no método da fabricação e não mudanças nos princípios essenciais, fato que demonstra ser preferível aperfeiçoar uma boa ideia a andar à cata de outras. A energia de um homem mau pode dedicar-se com eficácia a uma só ideia. As primeiras ideias. Foi a vida na fazenda que me levou à preocupação de melhorar os meios de transporte. Nasci a 30 de julho de 1863 em Dearborn, no Michigan, onde meu pai era fazendeiro e a minha primeira ideia foi que o trabalho, para mínimos resultados, requeria um esforço excessivo. Ainda hoje é o que penso a respeito da lavoura. Fez-se uma lenda de que meus pais eram muito pobres e meus primeiros anos foram muito difíceis. Certamente que não éramos ricos, mas também não éramos pobres. Como fazendeiros michiganos, pertencíamos à classe dos arranjados. Ainda existe a casa em que nasci, fazendo parte hoje das minhas propriedades, conjuntamente com a fazenda. Na nossa, como em todas as fazendas da época, muito serviço rude era feito à mão. Bastante jovem ainda, eu já sonhava em melhorar aquilo. E isso me levou a estudar mecânica, embora minha mãe afirmasse que eu nascera mecânico. Organizei uma oficina onde as ferramentas eram simples pedaços de ferro. As crianças daquele tempo não possuíam os brinquedos de hoje. Os nossos brinquedos eram feitos em casa. Os meus constituíam-se de ferramentas e ainda hoje é com elas que brinco. Cada fragmento de máquina velha me era um tesouro. O acontecimento mais importante da minha infância foi o encontro de um locomóvel na estrada de Detroit aos 12 anos. Outro foi o presente que me fizeram de um relógio. Do locomóvel recordo-me tão bem como se o tivesse visto ontem, por ter sido o primeiro veículo não puxado por animais que jamais surgiria aos meus olhos. Era munido de uma corrente sem fim que ligava o motor às rodas de trás que suportavam a caldeira. O motor vinha em cima desta e um homem de pé no traseiro da máquina, sobre uma plataforma, dava carvão à fornalha, regulava o vapor. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.